Olá, boa noite a todos. Eu hoje estou aqui para vos falar sobre a mediunidade. O que é a mediunidade? Em primeiro lugar, como ferramenta de serviço fraterno e em segundo, pela sua gratuitidade à luz da doutrina espírita. A mediunidade é então a aptidão para servir de instrumento aos espíritos em geral, como um recurso que permite o intercâmbio entre o mundo físico e espiritual. Portanto, a aptidão é uma capacidade inata para desenvolver uma determinada função ou uma atividade. Neste caso, o intercâmbio, portanto, a comunicação entre o plano espiritual e o plano terreno. Esta pode ser encontrada em todos os tipos humanos, razão pela qual não se trata de uma faculdade espírita, porém humana, que sempre existiu em todas as épocas da sociedade, desde os tempos mais remotos até aos atuais. Portanto, todos nós podemos ser médiuns desde que tenhamos a capacidade para tal, assim como todos nós podemos ser pintores se tivermos essa aptidão natural. Allan Kardec diz-nos no Livro dos Médiuns, questão 159, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse facto médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenómenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Portanto, a mediunidade, ela manifesta-se em diferentes indivíduos, de diferentes formas e com características muito diferentes. Daí que podemos ter médiuns de efeitos físicos, que são aqueles que produzem os fenómenos materiais, como por exemplo a movimentação de objetos. Sensitivos são aqueles que sentem a aproximação dos espíritos através da aproximação ao seu corpo. Os auditivos, aqueles que ouvem as vozes dos espíritos. Os videntes, aqueles que veem. Os psicofónicos, aqueles através da qual as comunicações se fazem através da fala, e os psicógrafos, através da escrita manual. E temos muitos outros, médiuns curadores, médiuns pintores, escritores, enfim, é infinita a forma, as várias formas como a mediunidade pode se manifestar. O médium não tem mais que a faculdade de se comunicar, mas a comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se estes não quiserem manifestar-se, aquele nada obterá, será qual instrumento sem músico que o toque. Ou seja, a campainha toca de lá para cá, e sem os espíritos não há as comunicações através do médium. E Allan Kardec dá-nos este exemplo de um instrumento musical que nos permite perceber que, por exemplo, um piano por si só não toca. É necessário um músico para que ele possa tocar. E assim acontece com a mediunidade. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Portanto, independentemente da evolução do grau de moralidade de cada um, a mediunidade pode manifestar-se. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Contudo, a mediunidade constitui uma oportunidade abençoada de aperfeiçoamento intelecto-moral do indivíduo, devendo ser utilizada de maneira dignificante, revestindo-se de seriedade e de entrega pessoal.
A mediunidade é um dom de Deus e, como vimos, não deve ser entendida como um privilégio, mas sim como uma forma de aperfeiçoamento moral, uma forma de saldarmos as nossas dívidas do passado, de conseguirmos trabalhar na seara do bem e do amor. E por isso ser médium é um desafio exigente, é necessário a abnegação, o empenho, a dedicação. E desta forma, todo o médium tem a responsabilidade de amar a todos, respeitar ao próximo, doar o melhor de si, consolar os que mais necessitam, aperfeiçoar-se moralmente a si e aos que o rodeiam, aplicar-se ao serviço do bem e ser um instrumento de luz para ele próprio e para todos aqueles que estão junto deles, tornando-se assim uma ferramenta de serviço fraterno, pois é através dele que nos é passada a mensagem de Jesus, é através do auxílio ao próximo. E esta é o verdadeiro propósito dos intérpretes dos espíritos, dos médiuns. André Luiz, em Cartas do Coração, nos diz: médium que apenas vê é um espectador, médium que somente ouve é precioso registro de sons, médium que apenas fala é um disco importante, médium que somente escreve é máquina comum, médium que apenas medita é uma flor imóvel, o médium que somente sonha é um visionário, médium que apenas ensina é valioso cabide de máximas religiosas e filosóficas, médium que somente crê é uma esperança imprecisa, médium que apenas indaga é um companheiro fascinado por mentiras brilhantes, médium que duvida de si mesmo é um barco sem bússola. Entretanto, o médium que vê e socorre, que ouve e ajuda, que fala e serve, que escreve e materializa os princípios superiores, que medita e trabalha, que sonha e edifica sob a inspiração do alto, que ensina o bem e pratica-o, que crê e age de acordo com a própria fé, que indaga e valoriza o tempo com esforço sério nas aquisições de amor e sabedoria, que acolhe a dúvida construtiva por algumas horas e consagra a bênção dos dias ao santo labor da caridade e da luz, nos serviços de elevação da terra, será sempre instrumento primoroso do Cristo em qualquer tempo e lugar, cooperando com Ele, nosso Mestre e Senhor, na redenção do homem e na glorificação da vida. Portanto, aqui temos que o trabalho do médium exige dedicação, empenho, abnegação, passar muitas vezes a deixar de fazer muitas coisas que não estão certas. Quando falamos da mediunidade, focamos-nos na máxima dai de graça o que de graça recebeste. E o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo ressalta a benevolência e a caridade da mediunidade gratuita, no sentido e através da forma como podemos ajudar o próximo e da missão de evangelização, que é a mediunidade. Assim é-nos dito que os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos da afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal razão, porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda a parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Portanto, Deus é justo e bom e dá a faculdade da mediunidade a alguns para que possa ser colocada ao serviço de todos, como ferramenta de serviço fraterno.
Quem, pois, deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores de boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se impõe. Allan Kardec diz-nos que os médiuns devem exercer a faculdade mediúnica no seu tempo livre, ou seja, nas horas que dedicariam ao lazer, sem esperarem com isso obterem qualquer recompensa material. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenómeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Portanto, os médiuns sérios e devotados, eles procuram os recursos no trabalho ordinário, ou seja, não abandonam as suas profissões. E, como já disse, dedicam o seu tempo livre, aquele que dedicariam ao repouso, ao divertimento, a este trabalho mais útil, que é a mediunidade. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um género de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. E, portanto, quando um médium exerce a mediunidade com o objetivo de obter lucro, está a ir por um caminho bastante perigoso, porque a espiritualidade que o vem auxiliar será aquela que se afiniza a esse tipo de atitudes e, portanto, será aquela que se desvia da mensagem de Jesus. E esta foi bem clara. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demónios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Eis o que o Mestre recomendou aos seus discípulos, querendo com isso dizer que ninguém deve cobrar por um dom, o dom que o Pai nos concedeu graciosamente. E assim, em jeito de conclusão, já percebemos que a mediunidade deve ser de forma dignificante, em auxílio do próximo. Deve ser utilizada como essa ferramenta de serviço fraterno e, acima de tudo, gratuita. E só assim, através da prática do bem, do amor ao próximo, da entrega pessoal que é feita, podemos e conseguiremos encontrar o equilíbrio que tanto desejamos. Obrigada pela vossa atenção, espero que tenha sido esclarecedor.